Olá pessoal, sejam todos super bem-vindos a mais um episódio aqui no canal Longidade. Comigo, J. Júnior, e com o nosso sócio, o Dr. Sérgio Costa. Olá. Que vamos falar sempre do mundo incrível da longevidade. E hoje, qual é o tema que vai prender a nossa atenção? Sim, nós vamos nos aprofundar em urologia para homens e mulheres, as diferenças que você precisa saber. Estamos ansiosos para explorar esse tema e responder algumas perguntas que vocês com certeza têm do tipo: é verdade que beber muita água pode limpar os rins e prevenir doenças? Como você pode ver, tem muita coisa para a gente descobrir por aqui. Mas antes de apresentarmos o nosso convidado especial, tenho 2 avisos super importantes para você. Primeiro, se você ainda não fez isso, inscreva-se no nosso canal e clique no sininho. Isso vai garantir que você não perca nenhum dos nossos episódios cheios de conteúdos valiosos. E tão importante quanto que você siga a gente nas nossas redes sociais. Diariamente compartilhamos uma variedade de conteúdos e informações essenciais para quem é longevo. E é uma ótima maneira de você ficar super por dentro do que acontece por aqui e ampliar ainda mais o seu conhecimento sobre como ter uma vida mais longa e com maior qualidade. Bem, todos os anúncios feitos, vamos ao nosso convidado. Dr. Carlo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja super bem-vindo ao nosso canal. E para poder começar, eu gostaria que você se apresentasse um pouco para quem não te conhece. J. Sérgio, é um prazer estar aqui. Eu agradeço a oportunidade da gente poder falar um pouquinho sobre a urologia. Eu acabei fazendo minha formação na Escola Paulista, né? Sou médico urologista. Tomei trote do Sérgio quando estava na faculdade. De leve, a gente pode pular isso, né, Sérgio? Vamos pular. Tem uma culpa. Acabei fazendo toda a minha formação na Escola Paulista. Residência de cirurgia geral, urologia, mestrado, doutorado, né? Fui para fora fazer pós-doutorado na Harvard, fiquei 2 anos e meio fazendo em cirurgia robótica, né? Nem existia robô aqui no Brasil ainda. Já se roubava, né? Mas não existia robô. O robô não. Robô não. E daí voltei para cá em 2007, 2008 chegou o primeiro robô. Eu comecei a fazer cirurgia robótica, hoje tenho uma das maiores experiências no Brasil de cirurgia robótica. E acabei indo para a USP, fiquei lá, ainda estou lá como docente da pós-graduação e fiz livre docência na USP. Minha carreira basicamente é essa. Hoje eu sou docente da USP, na pós-graduação da USP, e sou coordenador de urologia e cirurgia robótica do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Né? Então, basicamente, hoje é isso que eu faço. Legal. Eu sou um entusiasta da tecnologia, da robótica, inteligência artificial. Pensei que você fosse falar, sou entusiasta da urologia. Não é o momento, né? Não é momento. Como não é o momento? Não. Todo mundo tem que ir. Mas né? eu vou, me cuido, faço os meus exames e está tudo sob controle. Aliás, é uma boa pergunta, né? Quando é o momento de ir para o urologista? E se o homem tem que ir, a mulher tem que ir? Como é que é essa história? Isso é interessante, né, Sérgio? O homem tem uma certa refratariedade, um preconceito de neurologista. A mulher se trata desde criança, ela já tem essa cultura de ir no ginecologista, e se cuidar. O homem não. O homem a gente tem uma fase... O homem praticamente vai começar a se cuidar quando chegar aos 40 anos. Poucos homens vão no urologista antes. Eles frequentam o pediatra... Fica um gap sem médico, não vai médico algum. Não tenho nada? Não tenho nada, exatamente, não tenho nada, vou no médico por quê? E acaba indo depois, quando chega aos 35, 40 anos, né? Na verdade, os maiores riscos que a gente tem no sexo masculino são as malformações na criança, né? Então, algumas crianças acabam precisando de um urologista. Depois, na adolescência, existem os ebiatras e tudo, que acabam necessitando orientar quanto à parte sexual, mas o adolescente tem um risco grande de tumor de testículo, né? Então a gente orienta que tem que se apalpar e tudo mais, mas a frequência maior de doenças no homem é a partir dos 35, 40 anos no geral. A gente orienta fazer toque PSA a partir dos 45 para quem tem histórico familiar, e 50 quem não tem. Isso é o que as sociedades indicam. Só que não significa que eu tenho 35, 36, 37, não possa ter um tumor de próstata.
né? Então, quem tem acesso, quem pode, a gente orienta normalmente, a partir dos 40, pelo menos fazer um PSA anual, e que tem o risco maior dos 35 também já pode ir fazendo um PSA, que é um exame de sangue super simples. Sim. Né? Já vai fazer colesterol, glicemia, já... Também faz o PSA. Cada vez que eu vou, aumento o frasquinho. Os tubinhos. Mais tubinho. Dava mais um pouco. E a lista também. E para as mulheres e meninas? As mulheres normalmente acompanham com o ginecologista, né? Na maior parte das vezes. Mas não significa... Existe essa cultura de que o médico da mulher é o ginecologista, o médico do homem é o urologista. E, na verdade, é muito comum você chegar... A mulher tem um pouco até de vergonha de ir no urologista, porque chega na recepção é só homem. Só homem, né? Imagino. Você tem muitas pacientes mulheres? Muitas. A mulher passa... Muitas? Muitas. A gente atende as mulheres por várias coisas, várias causas, né? Infecção de urina é uma delas. A gente tem 3 picos de infecção de urina. Então, a gente pega mulheres de todas as idades. Na infância é um pico, por causa de malformação. A adolescência, adulto jovem, por causa do início da atividade sexual. E depois a pós-menopausa, que é outro pico de infecção de urina. Então, é uma das causas. Pós-menopausa é uma coisa que aparece muito, a incontinência urinária na mulher, que também é uma das coisas que o urologista que trata na maior parte das vezes. Existe alguns ginecos que fazem essa parte de urologia feminina também. Tumores, né? A mulher também tem tumor de rim, de bexiga, e quem trata é urologista, e cálculo, que é mais frequente que os tumores, na verdade, e quem trata é urologista, né? Então, eu fiquei sabendo disso há pouco tempo, porque teve uma funcionária lá de um cliente nosso, que ela teve o cálculo, né? E falou do urologista, que você nem imagina que passa por ali, né? Quer dizer, a gente que está tão distante dessa divisão, dessa segmentação de que médico trata o quê, né? De fato, o que você falou no senso comum urologista é de homem, ginecologista é de mulher. Isso é tão engraçado que existe um certo preconceito nisso. Quando a gente criou o Centro de Urologia lá no Oswaldo Cruz, chamava-se Instituto da Próstata e Doenças Urinárias. As mulheres, você falava, marca uma consulta lá, que ninguém falou o nome completo, você falou o começo, Instituto da Próstata. Marca lá. A mulher falava, mas por que eu vou marcar lá? Não tem próstata. É lógico. A gente teve que mudar o nome para Centro Especializado em Urologia, para a mulher aceitar com mais facilidade de marcar consulta. Mas então isso era engraçado. Quem fez esse nome faltou no marketing, né? Faltou, faltou, né? De próstata. Mas falando da próstata, eu como ortopedista, eu acho que essa próstata tem algum problema, eu quero que você explique. Porque muitos pacientes meus, né? Eu faço o joelho, né? Paciente que vai fazer próstata, 60, 70, 80, 90 e quase todo mundo. Todo mundo vai ter problema na próstata. Além da hiperplasia, do câncer, do tumor, o que está acontecendo com essa próstata? Por que ela pega todos esses homens aí? Então, é uma das coisas que é a causa até desse podcast, né, Sérgio? A gente está vivendo mais. A partir do momento que a gente vive mais, você vai ter a chance de você ter exposição a várias coisas, aumenta. É interessante que a gente não vive mais por qualidade, né? A gente vive mais pela medicina preventiva, pelas drogas, pelos remédios que a gente faz, porque nossos bisavós, avós provavelmente viviam muito melhor que a gente de qualidade, né? Não comiam comidas enlatadas, se cuidavam, andavam mais, né? Sim. A gente não levanta nem para ligar a televisão hoje, né? Eles ligavam e mudavam o canal. Mas, então a gente acaba tendo mais problema de próstata. A próstata cresce, ela vai crescer a vida toda do homem, né? Apesar da gente falar muito de andropausa, talvez o termo não seja o mais preciso, porque você não tem uma pausa do hormônio como tem a menopausa. Você tem um decréscimo do hormônio. Isso. Uma redução do hormônio ano a ano, mas não uma queda então como a mulher tem. Então a próstata vai crescer 100% das vezes. 100% das vezes. Só que não é 100% que você vai precisar tratar, né? Obviamente. Sim. E uma outra coisa que é interessante, existem estatísticas que se a gente chegar a 90 anos, a chance de ter um tumorzinho, uma célula alterada dentro da próstata é quase 100%. E isso a gente vê em cadáver. Se você tira a próstata de um cadáver, que ele morreu por uma pneumonia ou um infarto, a chance dele ter tumor ali dentro, em relação à população que a gente está avaliando clinicamente, chega a ser 4 vezes maior. Né?
Então, assim, a chance é 1 para cada 7 homens. A hora que você pega um paciente, pega uma pessoa que faleceu por outra causa, naquele mesmo momento, de você ter uma célulazinha alterada... Já estava na fila, né? Já estava na esteira. Então a gente vai acabar tendo ou tumor, ou ela vai... na verdade, os dois são tumores, só que um é maligno, ou um benigno, né? Tá. A gente vai ter de qualquer jeito. Perfeito. E aí, falando, né? Você tinha falado da parte da urina, né? Da inflamação. Infecção da urina. Infecção na urina. Isso parece também que à medida que a gente fica mais longevo, fica mais velho, isso aumenta também essa possibilidade. Eu estou certo nessa pergunta? E se eu estou certo, por quê? O que pode ser feito, eu falei em relação às mulheres que a gente tem 3 picos de infecção, né? Da infância, que malformação, o homem tem o mesmo pico na infância. Na adolescência e adulto jovem, quando começa a fase de atividade sexual, a mulher tem muito mais que o homem não tem quase, é muito menor. E na idade adulta, só que na idade adulta a mulher tem por causa da menopausa, o homem tem por causa da próstata. Então se eu vivo mais, minha próstata vai crescer mais, consequentemente eu tenho maior risco de infecção, porque eu tenho mais dificuldade de urinar, sobra mais urina. E uma coisa interessante é que o jato de urina é uma das coisas que faz diminuir o risco de infecção. Então, quanto mais forte meu jato, mais ele limpa o canal, porque o mecanismo de infecção principal no homem é pela entrada pelo canal. Então, se eu tenho um jato mais forte, uma próstata menor, eu tenho maior dificuldade de ter infecção, né? A infecção no homem é um pouco diferente da mulher, né? A infecção da mulher pega na bexiga e dá cistite, né? Então, os sintomas são diferentes. O homem, ele entra pelo canal, mas o primeiro órgão que ele pega não é bexiga, é a próstata. Então ele pode dar sepse, pode dar uma infecção mais grave do que na mulher. A mulher, a bexiga não absorve, então ele não dá os mesmos sintomas que no homem. Então no homem dá prostatite, que é a inflamação ou infecção da próstata, que vai dar vontade no banheiro o tempo todo. Normalmente pode dar febre, que a cistite não dá, queda do estado geral e outras coisas, né? Existe alguma rotina, algum hábito que a gente possa adotar para poder evitar? Uma das coisas, Jota, que existem primeiro você ficar atento como que você urina. Então você começou a ter muito sintoma de urina e muito frequente, jato fraco, isso tudo tem que ir atrás e avaliar se não precisa. Cor da urina é muito importante, uma coisa que você disse lá no início, que é a hidratação, que é a quantidade de água que a gente toma, né? Você ficar muito tempo sem ir no banheiro não é muito bom, porque significa que você não está tomando muita água, normalmente, né? É uma das causas. E a retenção, você saber esvaziar a sua bexiga é muito importante, tanto no sexo masculino quanto feminino, né? O que você quer dizer com saber esvaziar? A pessoa relaxar no banheiro, você não tem que fazer força com o abdômen, quem faz a força é a bexiga. Que existe um movimento, na verdade, quando a gente vai urinar, que é contrário. Eu tenho que relaxar o esfíncter e contrair a bexiga. Então são 2 movimentos ao contrário. Que é muito comum a criança ter infecção, porque existe uma coisa chamada dissinergia. A criança não sabe relaxar e a criança quer ir rápido no banheiro, né? Isso acontece em 70% das crianças que vão ao banheiro rapidamente, porque elas querem jogar, querem brincar, não quer ficar lá no banheiro perdendo tempo. Então ela faz um pouquinho de força, na hora que ela faz força com o abdômen, ela trava o esfíncter e faz força com a bexiga também. E acaba tendo resíduo, acaba aumentando o risco de infecção. Então tem pessoas que não sabem urinar, que não sabem ir ao banheiro e relaxar, né? Para esvaziar bem a bexiga. Perfeito. Então você está falando para a gente assim, que é importante ter um tempo para ir no banheiro e fazer o xixi, é isso? Exatamente. Tomar muita água e ter... Porque tem muita gente que não faz xixi, Jota, porque não dá tempo. Trabalha, tá ocupado, faz isso, faz aquilo, esqueci, não fiz o dia inteiro. E uma coisa que é... E aí não toma água, daí vai mesmo. Então, isso que eu ia falar, não tomar água, porque é importante você ter água do lado, né? Se eu tiver que toda hora levantar para pegar uma água, principalmente se você está trabalhando, na correria, se você tiver que levantar, parar para pegar uma água, você não pega se não tiver do lado, né? E daí a pessoa não vai no banheiro. Sim. E daí é um ciclo vicioso, porque a pessoa começa a aumentar a próstata, ela começa a já não tomar água também pela próstata, para poder não ir no banheiro demais. Então é um ciclo vicioso que atrapalha tudo, né? Perfeito.
Em relação à próstata, como é que a gente pode... Você falou que a gente vive mais, né? A gente está mais exposto a alguns fatores. Que fatores são esses? Fatores extrínsecos, radiação, o celular faz mal? Tem um monte de mito, né, em relação aos tumores, à próstata. O que a gente pode evitar? O que a gente tem que fazer? Porque o tumor, na verdade, tem uma tendência hereditária. Para a gente fugir. Hereditária a gente não consegue mudar. O resto, o que a gente consegue fazer? Então, o tumor de próstata tem, basicamente, tem o ambiental, que é o que você está comentando, e o hereditário, o genético. O genético a gente vai ter, só depende de quanto a gente viver. Óbvio que se a gente se cuidar, a gente provavelmente vai ter mais tarde. Se a gente não se cuidar, for obeso, comer muita gordura, muita fritura, acaba tendo antes. Então, o ambiental a gente consegue evitar um pouco, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala em prevenção de câncer de próstata, não tem medidas muito efetivas. O que a gente deveria trocar essa palavra por um diagnóstico precoce, na verdade, né? Porque prevenir, falar, eu não vou ter o tumor se eu comer tomate, se eu comer brócolis, coisa assim, não existe. Você talvez atrase um pouco isso se você tiver a tendência, né? Estamos falando de probabilidade. Né? Exatamente. Certeza, né? Agora, existem coisas... saiu um tempo atrás, uns 15 anos atrás, um trabalho falando que 2% da... Você estava falando do celular, né? Ou seja, e 2% dos tumores no mundo são tumores médicos. Tumor médico não é que ele passou pela faculdade de medicina ou nada, né? Mas é de radiação, da gente pedir tanto exame com radiação, tá sujeito a tanta radiação, e a gente não sabe a influência real de um celular, de outras radiações, mas a gente sabe do raio-x, que é estudado há muito tempo e que existe. 2% dos tumores são criados por causa da pessoa fazer muito exame. É muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. Você pensar que a incidência do tumor, e no geral dos tumores, é super alta, né? É muita coisa, é uma incidência muito grande. Mas o que a gente pode fazer para prevenir ou tentar adiar talvez esse tumor? Ter uma vida saudável, dieta, no geral, assim, saudável, comer brócolis, comer tomate. O tomate solta o licopeno quando a gente cozinha o molho de tomate, então ajuda. Comer coisas que tenham vitamina E, ajudam. Peixes que contêm ômega 3, isso tudo aparentemente ajuda. Diminuir gordura, quando você pega o paciente que mora nos países, por exemplo, europeus, que comem mais gordura, queijo, essas coisas, eles têm uma taxa de tumor de próstata maior do que quem ingere menos. A dieta é tão importante que quando você pega o paciente que tem a mesma genética, uma genética parecida, por exemplo, o japonês, que ele não se mistura tanto quanto as outras raças, talvez. O japonês que mora no Japão, com a dieta que ele tem, ele chega a ter 1/3 de tumor de próstata em relação ao japonês que mudou para os Estados Unidos, está sujeito à dieta com gordura, fritura ocidental. Interessante. Legal. Né? Ou seja, a mesma genética, se eu mudo a dieta deles, eles voltam a ter um maior risco, quase igual à população normal, que chega a ser 3, 4 vezes mais. Entendi. Né? Em relação ao tomate, eu já tenho reflexo condicionado. Eu pego o tomate e já penso, minha próstata, minha Eu estou descobrindo. Há anos ficou. Não, mas agora com anos tá na certeza minha cabeça. Próximo. Começar o tomatezinho, Já né? põe tomate, então não gosto muito de salada, infelizmente. Mas tomate eu sempre como. Mas eu quero perguntar uma coisa, que até as sociedades médicas são um pouco resistentes à relação do álcool vezes tumor de próstata. Cigarro vezes tumor de próstata. Existe isso? É real? Não é? O que a gente pode fazer? Porque todo mundo, na verdade, gosta, quase todo mundo, de tomar um vinho, de tomar uma cerveja, mas quer fazer isso sem culpa, né? Primeiro, o álcool com o tumor de próstata em si não tem uma relação forte, nem o tabaco, né? Nem o tabagismo. A relação mais fraca. O tabagismo tem uma relação muito forte com o tumor de bexiga, pela própria exposição dos detritos do cigarro na parede da bexiga. Mas em próstata, em rim, a relação é pequena. Existe, talvez, um certo aumento, mas não... Existe aparentemente no álcool, existe um benefício no vinho, por algumas substâncias no vinho que diminuem a taxa de crescimento da próstata, para hiperplasia, não para tumor.
né? Só que a gente fala sempre, o ideal é moderação, né? Ou seja, Sim, mais do que tudo. Não é você deixar de fazer tudo na sua vida. Eu vou deixar de comer carne, vou deixar de comer isso, aquilo. Porque não existe um estudo que fala assim, só o tomate faz bem. Não existe uma população que só come tomate e uma população que nunca come tomate. Então, você não consegue... Esses estudos de dieta são... Por isso que são bem feitos, mas existe uma limitação neles, né? Que você não consegue expor uma população só aquilo e a outra nunca expor aquilo, né? Então essa análise você come tomate que ajuda, mas você come carne talvez que prejudique, ou come gordura que talvez prejudique. Então é difícil essa análise, né? Interessante. Voltando um pouco à questão urinária, você falou do rim, e eu lembrei de uma intervenção muito habitual no homem, que é a questão da cirurgia de fimose. E fala assim, fimose estimula a ter mais infecção por uma questão de higiene. E aí vem a pergunta, isso é verdade? Se isso é verdade. Segundo, podemos ter vários longevos que não fizeram a cirurgia para fimose, né, a circuncisão. Como que é isso? Dá para o longevo fazer essa cirurgia? De fato afeta? Como é que ele se relaciona com isso? Então, a fimose na criança, primeiro, na maior parte das vezes, ela é feita culturalmente, pela parte religiosa. Tá? Você pega nos Estados Unidos, 90% das crianças fazem cirurgia de fimose. Aqui no Brasil, essa taxa é muito menor. Uma das coisas, porque 80% da população é atendimento público. Né? Então tem uma dificuldade. Depois, dentre os pacientes que têm acesso, também essa taxa é muito menor do que nos Estados Unidos, porque a nossa religião principal é cristã, católica e tudo mais. Então não tem esse estímulo religioso e social como existe nos Estados Unidos tão forte. A cirurgia de fimose diminui a infecção, isso é certo. Tá? Não só a infecção na infância, isso não justifica eu indicar, a Sociedade Americana de Pediatria não indica a cirurgia de fimose preventivamente, tá? Para infecção. Mas uma criança começa a ter infecção ou que tem malformação, essa criança sim tem indicação de uma cirurgia de fimose. Só que, por exemplo, países que existem uma epidemia de HIV, de doenças sexualmente transmissíveis, como na África, é obrigatório fazer cirurgia de fimose. Ela diminui o risco de HIV, de doenças sexualmente transmissíveis. Existe questionamento dela diminuir até tumores, porque você tem uma menor exposição a HPV tá, no homem. Ela facilita a higiene, isso está comprovado, tanto que os pacientes que têm câncer de pênis normalmente está ligado a má higiene e normalmente esses pacientes têm fimose. Tá. Existe, é engraçado que daí, falando com o paciente adulto, né, com mais idade, existe um pico de fimose de novo no idoso. A diabetes favorece o paciente a ter balanite xerótica obliterante, que é uma doença meio que autoimune, que faz com que a pele feche de novo, e essa doença aumenta o risco de infecção de urina. Lembrando que o homem tem a próstata aumentada e daí ele tem a fimose também, isso favorece. Então você tem que fazer, muitos pacientes com uma certa idade falam, eu estou com 60, 70 anos, vou ter que fazer cirurgia de fimose, e lembra da criança, né? Mas normalmente precisa isso de novo. Legal. E a principal doença, na verdade, que você começa a ter no idoso é balanite fúngica. É quente, é úmido, favorece o fungo. E outra coisa, a próstata cresceu, o homem começa às vezes a ter gotejamento. Então, o que o pessoal brinca que é a última gota da cueca. Então, né, a pessoa não secou ali, cai uma gotinha, sua ainda, né? Ali fica quente, úmido, favorece o fungo. Então, esse paciente daí tem que fazer a cirurgia de fimose para não ter balanite, balanopostite fúngica. Interessante. Então, quer dizer, de repente, para um longevo, você vê de novo a indicação da cirurgia como uma prevenção. Exatamente. Legal. Ok. Sérgio, tem mais? Tenho várias aqui. Pode seguir. Dividindo com você. Então, assim, para a gente poder manter, né, a qualidade aí do trato urinário em dia, quais são os hábitos e estilos de vida, pensando principalmente no longevo, que é interessante, seja homem, seja mulher, que adote?
A gente quando faz isso, Jota, a gente quando faz um check-up, faz uma avaliação, quer fazer uma prevenção, a gente tem que pensar em alguns pontos, e um dos pontos principais é saber as doenças mais frequentes. Tá. Então a gente tem que fazer coisas para evitar essas doenças frequentes. Por exemplo, não adianta eu fazer uma prevenção ou alguma coisa para um câncer de pâncreas. Câncer de pâncreas, se tiver, vai matar, a mortalidade é alta e é rápida, não adianta fazer tomografia de 3 em 3 meses para prevenir. Então, na urologia, a gente tem coisas que a gente consegue prevenir ou pelo menos fazer um diagnóstico precoce. Tumor de próstata, que é uma coisa extremamente frequente, 1 a cada 7 homens vai ter. Hiperplasia, 15% dos homens vão precisar operar porque a próstata cresceu durante a sua vida. Hoje em dia, antigamente era 80%, hoje é 15%, é 20%, porque a gente tem remédios para isso. Controle medicamentoso, é isso? Controle medicamentoso. Então, tem alguns pacientes que, com a idade, você começa a dar remédio e começa a tratar, você acaba levando isso mais para frente. Tá? Hidratação, a gente esquece uma coisa benigna que é perigosa, que é o cálculo. O cálculo é uma coisa extremamente frequente, mais frequente que câncer, tanto em homem quanto mulher, e está relacionado à hidratação. Então, uma das coisas para você prevenir o trato urinário de hidratação. Eu tenho que me hidratar quanto? O pessoal fala 2, 3 litros de água, né? Boa pergunta. Quanto? E essa regra é bastante falha. Tá. Se eu tiver lutando judô, fazendo alguma coisa nesse sentido, eu preciso de muito mais que isso. Muito mais que isso. Você tá jogando futebol no Porque sol. Você tá suando, uma pessoa que tem uma área corporal maior, né? Tem 2 metros Exatamente. e 10, é insuficiente. Um cara que tem 1,5 m, né? Então, É. depende. Depende do tamanho, peso, altura, depende de tudo, depende da atividade que eu faço. Se eu ficar no ar-condicionado o dia inteiro, eu não preciso de tanta água para me hidratar. Então, o melhor marcador que a gente usa para saber eu estou hidratado ou não estou é a cor da minha urina. Tá. Se a urina está muito amarela, pode ser excesso de sal na urina. E daí favorece você formar cálculo, favorece infecção. Se a urina está mais clara, cor amarelo claro para branco, ela está numa concentração boa, né? Isso eu diminuo o risco. O cálculo também é genético, né? Eu tenho uma família que tem cálculo, todo mundo vai ter cálculo, porque ele joga cálcio para fora principalmente, né? O cálcio é o principal componente e é um dos preditores que a pessoa pode ter osteoporose lá na frente, que daí tem muita coisa a ver com a parte ortopédica, reumatológica e tudo mais, da gente jogar cálcio para fora. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Sal da dieta é outra coisa. Se eu como muito sódio, eu aumento o risco de eu ter cálculo, né? Aumenta o risco de hipertensão também, né? Medicamento é uma coisa super importante. A gente se automedica demais, né? Anti-inflamatório. Eu operei a semana passada um paciente que eu tive que tirar o rim por um tumor inteiro, o rim completamente. E eu falo para meus pacientes, o que eu posso ou não posso tomar? Eu posso usar contraste? Posso, com moderação. Não vou fazer uma tomografia com contraste o tempo todo. Eu não vou fazer uma sequência de anti-inflamatório. Hoje existe os Estados Unidos que adora remédios com prescrição, tudo é prescrito. Você chega na farmácia, tem remédios perigosos como o Advil, o ibuprofeno, que é um anti-inflamatório da lesão renal. E é liberado, eles põem quase que no suco de laranja, né? Tilenol, Advil em tudo, né? Sim, exatamente. Você consegue comprar alguns antibióticos. Então você tem que tomar cuidado, mesmo nós que temos 2 rins, existe um risco de lá na frente a gente precisar. Então tem que tomar cuidado com antibióticos, com alguns tipos de antibiótico, os anti-inflamatórios todos, né? E contraste são as coisas principais que a gente tem que tomar cuidado para a nossa saúde, para prevenir uma perda do rim. O cálculo que a gente estava falando não tem a ver com anti-inflamatório, essas coisas, mas a gente acaba dando muito desses remédios para evitar a dor, porque ele dá uma dor importante e a gente acaba tratando com analgésico, né? Quem eu ouvi falar que passou por cálculo diz que é para ficar atordoado, né? Você não consegue. Quando a gente faz uma escala de dor, chega a vomitar. E quando a gente faz uma escala de dor, é pior que o parto. Quando a mulher teve o cálculo e deu a luz, ela fala assim, é pior que dar luz. O cálculo, né? E ele é um risco muito grande, porque quando você tem infecção associada ao cálculo, você tem um risco absurdo de uma sepse.
Porque a quantidade de sangue que passa no rim e é uma membrana que está ali, faz com que a bactéria entre rapidamente na circulação. Então, você ouve casos de uma pessoa que faleceu porque teve uma sepse, uma infecção de urina por causa do cálculo. Isso é muito comum. Se você não tratar rapidamente ou pelo menos drenar rapidamente, a pessoa pode morrer por causa disso. Então, esse risco de sepse aumenta com a idade? Por que eu estou pensando nisso? Porque tem muitas pacientes que a gente vai operar, né? Que não tem sintoma nenhum, né? Existe uma infecção aí que é uma subclínica que a gente só pega no exame, né? No exame pré-operatório. Fala um pouquinho disso. Esse não aumenta com a idade, não é bem a idade que aumenta, mas é o tipo de infecção. Por exemplo, se eu tenho uma infecção de bexiga do trato baixo, dificilmente essa infecção sobe para o rim. Tá? Agora, se eu tenho uma infecção de trato baixo com cálculo, isso pode dar uma pielonefrite e esse sim é super perigoso. Né? A infecção, na maior parte das vezes, vem do nosso intestino. Então, uma das coisas que a gente trata hoje, por exemplo, que não se falava antigamente, não adianta eu tratar a urina, eu tenho que tratar o intestino junto. E mulher é muito obstipada normalmente. A mulher não vai em qualquer banheiro, a mulher toma mais cuidado. Então, se a gente não trata as duas coisas juntas, a gente não resolve. Tá. E a infecção baixa não tem o risco. A mulher tem muito mais infecção baixa pela anatomia, pela uretra, depois pelos partos, né, que acaba tendo. E essa infecção, normalmente, ela não tem um risco grande quanto a pielonefrite, o cálculo, a infecção de rim, né, na verdade. Certo. Vamos falar de uma coisa que vocês gostam, que, aliás, ambos... Cirurgia e robótica. Sabia que você ia falar isso. Vamos aí. Vamos falar um pouco sobre isso. Até escrevi grafei aqui em nome disso. Vamos lá, então manda você. Qual que é? Você falou a sua especialidade é a cirurgia robótica. Quando começou a cirurgia robótica, você teve algum tipo de preconceito? Poxa, não vai me ajudar, isso aqui é exagero. E eu sei que já faz isso há muito tempo. E qual que é o grande benefício que ela trouxe para você? Se eu vou voltar um passo atrás, isso é interessante. Eu acabei, quando entrei na faculdade, no primeiro mês da faculdade, eu queria ter uma certa independência financeira. Eu morava de graça com o tio e queria ter uma certa independência financeira. E fui procurar estágios na faculdade. Uma faculdade pública igual a Escola Paulista, você tem estágios a rodo, pagos com bolsa, estágios de pesquisa. Fui fazendo isso. Uma das coisas... E eu entrei num projeto com a professora Helena Nader, que é um dos maiores expoentes do Brasil, se não o maior, em pesquisa em biologia molecular. Ela e o professor Dietrich, que já faleceu, infelizmente. E fiz pesquisa nos meus 6 anos da faculdade. Eu entrei por causa do dinheiro. Eu entrei porque eu queria. Eu fui procurar as duas coisas que estavam em voga na época, que era biologia molecular, estava o genoma começando, e computação. Mas você não fica por causa do dinheiro. Era R$241 a bolsa, você deve lembrar do CNP, que era meio salário mínimo. Não segura ninguém, né? Você não segura por causa disso. Mas eu morava de graça com o tio. E acabei indo... Mas ela também te apresenta, a bolsa te apresenta um campo, né? Eu fui por ortopedia por conta dela. Eu fiz na anatomia. Eu fui para urologia por causa da minha. Tá vendo? Eu caí num projeto que eu não sabia nem o que era, que hoje está na moda, que é o ácido hialurônico. Eu fui um dos pioneiros, eu não sabia do ácido hialurônico, né? Não conhecia, e eu brincava que era igual doente, você não vê o ácido hialurônico, né? E eu comecei a trabalhar com isso e fiz o melhor, ele até hoje o melhor método de diagnóstico de câncer de bexiga. Só que não saiu da Escola Paulista porque a faculdade não pode, infelizmente, nossa jurisdição e tudo mais, não deixa você prestar serviço para fora e receber dinheiro de fora a faculdade. Então está engavetado, a gente não consegue usar, infelizmente. Mas depois eu acabei fazendo... Meu mestrado foi nisso, meu doutorado eu fiz mestrado no R1, meu doutorado foi no R3, e porque eu acabei acelerando as coisas, eu precisava de uma bolsa para ir para fora de pós-doutorado. E no R4, quando eu estava no último ano, eu pedi um estágio de doutorado, e meu sonho era ir para Harvard. Eu só mandei para lá um pedido, e meu chefe de lá, que era o Craig Peters, pegou e mandou... Eu pedi um projeto, e eu queria fazer laparoscopia, que era o que existia no Brasil. Ninguém falava de robótica. Existia um braço automatizado, que era o ISOP, aqui no Brasil, que o Dr. Miguel colocou na Escola Paulista com uma doação, mas não era um robô realmente, né?
E daí, esse chefe, quando eu pedi o projeto, em 2004, me manda um projeto de robótica. Eu alucinei. Peguei esse projeto, debrucei sobre ele, fiz um projeto para a CAPES, consegui a bolsa de pós-doutorado. Ainda nem estava defendendo o doutorado ainda, né? E é óbvio que foi com o apoio da professora Helena, que o Serviço de Biologia Molecular da Escola Paulista é um dos poucos no Brasil que tinha nota 7 na CAPES, que é a nota máxima, né? Por inserção internacional, publicação e tudo. E acabei indo para Harvard fazendo cirurgia robótica. Não tinha nenhum brasileiro formado nisso, nem fazendo esse treinamento. Fui o primeiro a fazer. E quando eu voltei para o Brasil, não tinha robô no Brasil. Alguns colegas tiravam sarro quando me encontravam num congresso, falavam assim, o que você está indo fazer? Você vai trazer um robô na sua mala? Por que nunca vai ter robótica? Falavam isso para mim direto. Olha só, coisa louca. Isso em 2005, 2006, 2007. Não faz tanto tempo, né? Não faz tanto tempo assim, faz 20 anos. Sim. Hoje, né? quantos hospitais tem robô hoje? Hoje no Brasil tem ao redor de 110 robôs, né? Divididos. Óbvio que quase 50% é em São Paulo. Na grande São Paulo, né, na verdade, né? E a robótica hoje tomou o mercado de câncer, principalmente, porque a robótica foi criada para fazer cirurgia cardíaca no início. Eles queriam que o robô batesse junto com o coração para você não ter que parar o coração para fazer as cirurgias, né? Então você ia ligar no eletro do paciente e ele ia bater junto com o coração. Só que a cirurgia que mais desenvolveu nisso foi na parte urológica, foi a próstata. Você imagina a anatomia da próstata, ela está embaixo da bexiga, ela está dentro da pelve num espaço pequeno, que você trabalha num espaço de 5, 10 centímetros no máximo. Você entra com uma pinça em 3D que faz mais movimento que a mão da gente, então ele foi a anatomia perfeita. Você entra focado num lugar, você tem uma anatomia que precisa de delicadeza, você tem filtro de tremor, você tem várias vantagens do robô, onde você tem que preservar nervo para ereção. Você tem que preservar músculo para continência e você tem que tirar o tumor para curar o paciente. Então, você criou todo um ambiente perfeito onde explodiu na urologia. De 2008, quando chegou o robô para cá, até hoje, eu fiz quase 5.000 robóticas. E eu fiz 15 abertas. A gente não faz mais cirurgia aberta para próstata. Não é antiético, mas... é igual fazer uma vesícula por via aberta. Hoje a vesícula é tudo laparoscópica. Um ligamento aberto, não artroscópico. Já entrou na tua rotina, no seu instrumental básico. Não tem como você fazer um baita corte, deixar o paciente com o dobro de tempo de recuperação, mais dor, isso, aquilo, né? E a robótica se desenvolveu muito na parte abdominal, torácica, né? Não chegou ainda a ser esse movimento que existe tudo para... talvez ortopedia para artroscopia do jeito que a gente usa, porque o espaço da cavidade é muito pequeno para o movimento que você precisa. Então, no abdômen é um espaço perfeito. Você insufla com gás, você cria esse espaço virtual e faz a cirurgia ali dentro com 5, 6 furinhos ao redor de 8 a 10 milímetros. E a sensação que você tem de 3D e hoje com a qualidade da imagem é que você está dentro do paciente. É um negócio assim... Viagem insólita. Você vê que ele não gosta, né? Você vê que ele não gosta, né? Sim, tô percebendo. Né? Apaixonado. Que ele tá falando assim. Toda vez que a gente traz um colega que gosta muito do que faz, essa mesma expressão, né? E onde a robótica vai chegar ou qual que é o próximo passo? Daqui 10 anos, você consegue ter um bom panorama? 10 anos vai estar assim. Eu acredito que a robótica não vai ter uma mudança como teve da aberta para robótica. Óbvio que é uma quebra de paradigma enorme, né? Não é um negócio pequeno, né? É igual eu passar da máquina de escrever para o computador. É um paradigma grande. Você não vai mudar o computador e criar uma quebra talvez tão grande assim. Mas hoje a robótica já está indo. Então a gente atingiu talvez o máximo, perto do máximo, de uma imagem absurda. A gente hoje tem coisas que você consegue agregar na cirurgia robótica, como fluorescência, por exemplo. Isso é uma área ainda que vai desenvolver bastante. Você injeta uma substância com uma proteína com fluorescência, ela marca o que você quer. Então hoje, linfonodo, por exemplo, eu quero fazer uma cirurgia com linfonodo, eu vou lá tirar um negocinho, eu fui a semana passada, eu tive que tirar um linfonodo que recidivou um tumor de próstata de um paciente de 6 milímetros. Se eu for a olho nu, eu não vou achar.
Só que eu marco isso, fica verde, eu troco a luz do robô. Eu fiz o primeiro trabalho disso nos Estados Unidos, está publicado no Journal of Urology, e a empresa pegou isso e criou, pôs no endoscópio isso. A gente usou isso em microscópio, tem um setor da Harvard que é voltado para isso. E era para cálculo, que a gente não queria usar radiação para diminuir tumor médico. E a gente usa muita radiação em ortopedia e urologia para cálculo, né? Na cirurgia. Então você usa fluorescência que não tem radiação para cálculo. E a gente usa isso hoje dentro da cirurgia robótica para tirar um tumor de rim. Então você injeta na veia do paciente endocianina verde, você consegue ver circulação, você consegue ver se a anastomose está bem feita, só que você consegue ver tumor. Então, por exemplo, o linfonodo, eu vou lá, marco com uma tomografia, eu vou lá e consigo tirar aquela lesão sem machucar o restante. Isso é uma das coisas que vai... Outra coisa que agora está na moda e que vai com certeza dar uma mudança grande na robótica, né? Seja, inteligência artificial. O próximo robô que já lançou nos Estados Unidos, ainda não lançou no Brasil, que é o da 25, já está com inteligência artificial. Hoje a gente, graças a Deus, a gente não tem só uma marca, né? A gente tem umas 10 marcas no mercado que estão chegando forte, que estimula a concorrência e estimula o desenvolvimento, né? A gente não sabe que pé vai chegar a inteligência artificial, se ela vai chegar a apontar para você onde você vai fazer. Você tem medo de ser substituído como médico, como cirurgião? Nem um pouco. Eu acho que você estar adaptado a essas tecnologias, você só melhora a sua performance, né? Essas tecnologias vão ajudar você a ter uma performance maior. Porque o que a gente quer, na verdade, não é só curar o paciente. Curar é fácil. Eu vou lá e, o que o pessoal fazia antigamente, eu arranco tudo e curo. A ideia não é ir lá e arrancar, é você preservar o que está em volta, você manter a qualidade de vida do paciente. A gente está vivendo mais, a gente tem que ter qualidade, né? Essa questão de inteligência artificial, né? Acho legal você trazer essa pergunta, por quê? Porque as pessoas esquecem que a inteligência artificial, ela é uma ferramenta. Se você colocar um martelo aqui em cima da mesa, ele vai martelar sozinho? Ele não vai. O martelo é uma ferramenta. A inteligência artificial, a tecnologia, ela é uma ferramenta. Então, ela vai precisar, em última instância, ou em algumas dimensões para trás, por exemplo, vai precisar do humano. E aquele que saber usar vai levar vantagem. Vai na frente. Entendeu? Assim, é algo que potencializa, né? É uma ferramenta, né? As pessoas fazendo cirurgia aberta tinham muito medo do robô. Muita gente bateu na cirurgia robótica contra, por muito tempo, falando, não, a minha mão é melhor porque eu toco, eu pego, eu não sei o que lá. E não tem isso, igual a artroscopia. Muita gente deveria falar, é aberta, é melhor. Quando vem a novidade, né, tecnológica, sempre vai ter aquela resistência. Pô, eu faço melhor que isso, entendeu? Mas eu lembro que, por exemplo, a gente quando via cirurgia de vesícula, lembra? Era aberta ainda, né? Isso faz 25 anos só. Era um talho desse tamanho. Hoje... Impressionante. Nosso tempo sempre nos pressionando, né, Sérgio? Eu quero fazer uma última pergunta. E a gente sempre pede uma recomendação, né? E você acabou aí de falar da tecnologia. Eu vou tentar unir essas duas coisas na pergunta. Existe muito entre os longevos, as pessoas mais velhas, aquele susto com a palavra cirurgia, né? E às vezes, por conta de evitar uma cirurgia, o cara evita um exame preventivo, porque ele fala, se eu vou lá e fizer, o exame vai descobrir que eu tenho, eu vou ter que passar por uma cirurgia. De que forma essa tecnologia nos estimula a nos cuidarmos mais? Quer dizer, saber que uma cirurgia não vai ser tão invasiva, o quanto ela mudou nos últimos anos. Hoje o sofrimento... Essa parte da tecnologia é muito engraçada que quando vem Novembro Azul vem sempre aquela piada. Eu tenho ressonância, existe a tomografia, existe o ultrassom de alta definição. E por que eu faço o toque? Isso. Né? Tem tudo isso e ainda tem que levar um toque. A gente ainda usa o toque é super importante, faz muito diagnóstico. Né? 10 a 15% dos tumores precisam do toque porque não produzem PSA. Tá. Mas isso é pensando principalmente numa medicina populacional. Hoje existem ressonância, onde você sabe exatamente onde está o tumor, qual o tamanho dele, você consegue prever mais o que talvez junto com o que a gente está falando de inteligência artificial e tudo vem agregar até uma possibilidade de você ter uma cirurgia melhor do que existe hoje. Mais precisa, mais concisa, com menos sangramento e um pós-operatório melhor. Hoje a cirurgia de próstata, no geral, não tem nada a ver do que tinha há 20 anos atrás. Não estou falando de 50 anos atrás, estou falando de 20.
Então, cirurgia para próstata, para hiperplasia, o paciente, existe uma técnica que eu fui o primeiro, inclusive, a fazer, que saiu no Estadão, que é o vapor de água. Então, a hiperplasia, você vai lá, você faz com sedação. Nos Estados Unidos, você faz com anestesia local. Aqui a gente não faz. A gente faz com sedação, que é muito mais confortável. Você dá umas picadinhas na próstata, você murcha a próstata. É uma delas. Então, a cirurgia de próstata para câncer, você vai lá, você faz com um robô, 6 furinhos, mais ou menos, de 8 a 10 milímetros, você consegue fazer. O paciente vai embora no primeiro dia depois da cirurgia. A de vapor vai embora no mesmo dia. Os lasers que existem para próstata hoje. Então, hoje o tratamento é muito mais simples. Não dão incontinência e impotência. A cirurgia robótica, a taxa de incontinência e impotência é super baixa. Quando você pega uma pessoa experiente, óbvio. Ainda depende do humano, né, Sérgio? Apesar da gente falar de cirurgias melhores, cirurgias mais precisas, você depende de quem está atrás da máquina. É igual, a gente está falando de inteligência de tudo, mas a gente vive várias fases disso. Você imagina o cara que cortava a cana lá atrás, quando veio os tratores melhores e os equipamentos melhores de colheita e tudo, ele fala, pô, acabou o emprego desse pessoal todo. Se você não se adapta a isso, você perde mesmo o emprego, você perde o trabalho. Então, a gente tem que se adaptar a essas tecnologias para tentar melhorar mais ainda a qualidade de vida. Hoje, a gente consegue operar pacientes que a gente não operava antes. No começo do ano, eu operei um paciente de 95, quase 96 anos. Que maravilhoso. Para cirurgia de próstata. Ele estava sondado. Imagina, eu não sei se esse paciente vai viver 1 ano, 2 ou 3 ou 5, mas eu tenho que tirar a sonda desse paciente. Senão ele vai ter infecção de urina e ele vai morrer por causa da infecção. E com certeza eu vou abreviar a vida dele. Fora a qualidade de vida que eu tenho que ficar trocando a sonda de 3 em 3 semanas. Com certeza, 5 anos atrás, 10, você nem indicava a cirurgia. Né? Com certeza. A gente não operava paciente acima de 70... Há 10, 15 anos atrás, a gente não operava pacientes acima de 15 anos... Acima de 75 anos, perdão. Imagina. Porque a gente não imaginava que ele ia ter 10 anos de expectativa de vida. Os benefícios aí, né? O risco. Hoje, eu operei meu pai com 78 anos, meu pai está com 82. A gente opera pacientes até com mais idade, quando precisa, por causa do câncer, porque a gente imagina que esse paciente vai viver mais do que 10 anos. Então, hoje, a gente tem que desmistificar, né, Jota, exatamente o que você está falando, a cirurgia não é mais tudo isso que era, não só por uma mudança na cirurgia, uma mudança na anestesia também. As drogas, anestésicos, você não passa mais mal como passava antigamente, você não sai vomitando como era antigamente. Você não tem que ficar tanto tempo internado, que é outro risco muito grande, né? Se não tiver alguma coisa errada. Legal. Então a gente acaba evoluindo essas coisas que levam à qualidade de vida, qualidade da cirurgia e mais segurança para o paciente, né? Que é o objetivo. Sérgio, perfeito. Uma pergunta para encerrar? Não, estou mais que feliz aí com a presença dele. Tem que voltar para a gente desmistificar. Sim. É um assunto que tem muita lenda, né? Muita lenda na cabeça do povo, tem que voltar a vez, vai garantir muito preconceito, né? Muito preconceito. Eu acho que a gente tem que... Esse negócio do Novembro Azul ajudou bastante a tirar um pouco desse preconceito. Então, tem ajudado, né? Na verdade, eu acho que é super importante. Legal. Bem, nesse episódio aqui do nosso podcast, nós falamos sobre urologia. Né? Mais uma vez eu quero agradecer para você, doutor, sua participação. Contribuiu bastante, como sempre. Agradecer aí aos nossos ouvintes. Deixar aberto o convite para a próxima, né? E para você, ouvinte, eu quero te lembrar de se inscrever no nosso canal, acompanhar a gente nas nossas redes sociais, para você ficar aí informado e ter informação dessa qualidade, para você ter uma longevidade com maior qualidade de vida. E não deixe de comentar aqui, né? Sobre quais temas você quer ver aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigado. Queria agradecer, Sérgio, Jota, pela oportunidade de poder falar para todo mundo e estar aqui no canal com vocês. Obrigado. Agradeço o convite. Obrigado. Teremos mais. Teremos mais. Até mais.